Olá, para você que está a primeira vez aqui no canal, eu sou a professora Érica de Português e Inglês. Desde já eu peço que você dê o seu like, para você se inscrever no nosso canal também e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. O assunto de hoje do vídeo eu vou falar para vocês, fazer um resumo do livro Memórias de um Sargento de Milícias. Esse livro, Memórias de um Sargento de Milícias, ele é muito importante na literatura brasileira. Quem escreveu foi Manuel Antônio de Almeida, um dos excelentes escritores que nós já tivemos. E é isso aí. Eu fiz aqui umas anotações, que é para poder não perder algumas partes importantes. Mas assim, eu tô resumindo o máximo que eu pude da história. Pra dizer a verdade, eu li esse livro, acho que é a quarta vez que eu tô lendo esse livro, porque realmente eu acho que vale a pena e é uma obra de arte muito legal. Primeiro, o personagem principal é Leonardo, mas o pai dele também chama Leonardo. Então, para vocês saberem as diferenças, eu vou falar Leonardo pai e Leonardinho. O Leonardo é o pai, Leonardinho é o filho, tá bom? Só que no livro trata ele só por Leonardo também, não fala Leonardinho. Eu que tô falando para você tirar a diferença de um pro outro, de um Leonardo pro outro. Bom, a história, ela se passa na época da corte, né, ainda que tinha reis no Brasil, no Rio de Janeiro, e conta a história de um oficial de justiça, que ele veio de Portugal, e no meio do caminho, ele vindo de Portugal, ele conheceu uma mulher. O nome da mulher é Maria das Hortaliças, ele paquerou ela no navio, aqui e ali. Então, eles começaram a namorar no navio. Quando desembarcaram no Brasil, no Rio de Janeiro, ela já estava enjoando, então estava grávida. Aí, então, os dois decidiram ir morar junto, porque o Leonardo ele era um português, assim, bem apaixonado, né? Uma pessoa que ele se apegava muito fácil às mulheres. Então, ele foi morar com a Maria das Hortaliças. Acontece que passou o tempo, a Maria da Hortaliça ela teve o filho, que é o Leonardinho, né, que é o principal dessa história que a gente tá falando. E então o Leonardinho nasceu. Fizeram aquela festa, aquela alegria. Aí uma mulher, eles tomaram ela por madrinha, né, do Leonardinho para batizar ele. E tinha um barbeiro que morava do outro lado da rua, que ficou sendo o padrinho do Leonardinho. E só que aí passou um tempo, né? A Maria da Hortaliça, ela era muito, muito terrível. Ela começou a trair o Leonardo. E ele ficava assim com a pulga atrás da orelha, desconfiado, mas tudo bem. E até então ele não tinha pegado nada no flagra. E nesse tempo o Leonardinho foi crescendo, né? Tinha com a proteção da madrinha e do padrinho, que era o barbeiro, que morava do outro lado da rua. Só que passou, até chegar aos 7 anos de idade, o Leonardinho ele era terrível, moleque terrível, quebrava, bagunçava, aprontava. Ele era daqueles meninos de deixar as pessoas de cabelo em pé, né? Ele era terrível, Leonardinho. Certo dia, o Leonardo chegou em casa um pouco mais cedo, o pai do Leonardinho, e encontrou alguém fugindo pela janela, né? Que ali era a prova da traição da Maria da Hortaliça. Aí ele entrou dentro de casa, deu uma surra nela, brigou, os dois gritaram, foi aquela bagunça toda. Então a Maria da Hortaliça pegou as coisas dela e se mandou. E o pai do Leonardinho, né, que não tinha muita paciência com ele, deu uma bica nele, né, bateu no menino também, porque já estava bravo por causa da Maria da Hortaliça, e o padrinho pegou o menino para morar com ele, né? O barbeiro foi, pegou o menino, até porque não tinha mais a mãe dele morando com o Leonardo. Então aí vai. O Leonardinho continua crescendo, menino terrível, aprontando demais. Ele era um dos meninos mais terríveis da região. A vizinhança, ele tocava terror na vizinhança. O padrinho começou a cuidar do Leonardinho, o barbeiro. E o barbeiro, ele amava de paixão o menino. Quanto mais o menino aprontava, mais o barbeiro amava o menino de paixão, né? Certo dia, teve uma procissão, que naquela época antiga, eles faziam muita procissão na rua. Então, teve uma procissão e o Leonardinho aproveitou, se escapuliu no meio dessa procissão.
Aí o padrinho dele ficou desesperado, procurando ele em todo canto e ele não apareceu. E o que ele fez? Ele encontrou uns amigos no meio da procissão, os moleques também da mesma idade que ele, e os meninos, eles eram ciganos. Quando acabou a procissão, eles foram para casa deles e o Leonardinho foi junto, lá para casa dos ciganos, festejar, dançar, e nem lembrava que o padrinho existia. E no outro dia, o padrinho já estava desesperado, já tinha ido rua acima e rua abaixo, mas por fim ele foi e encontrou o Leonardinho, né? O Leonardinho voltando para casa, da casa dos ciganos. Mas como ele era muito, morria de amores pelo Leonardinho, então ele acabava nem castigando, né? Achava que era só mais uma das sapequices do Leonardo. Mudando agora um pouquinho de assunto, né? Porque esse livro ele fala do Leonardo pai, do Leonardinho. Leonardo pai, Leonardinho. Então, vai alterando. Durante a história do livro, eles vão alterando, falando do pai e do filho. Aí, neste momento, o Leonardo pai, né, que estava sozinho, abandonado, ele praticamente não ia nem visitar o filho na casa do padrinho, caiu de amores por uma cigana. A cigana era, né, para o azar do Leonardo, ela era igual a Maria da Hortaliça. Começou também a pular a cerca. E o Leonardo ficou desesperado, ele foi, descobriu, brigou com ela. A cigana deu um chute no Leonardo e não quis mais saber dele. Aí o que o Leonardo fez? Ele foi procurar um feiticeiro. Ele foi na casa de um feiticeiro, né, para ver se fazendo alguma bruxaria que ele podia trazer a cigana de volta, que ele estava morrendo de amores pela cigana. Aí ele chegou lá nesses lugares de feitiçaria, antigamente era muito proibido, então é um lugar bem discreto, né? Chegou lá numa casa, aí tá o feiticeiro lá. Então o feiticeiro falou, ó, vamos fazer aqui uns rituais, umas cerimônias e vai dar tudo certo. Aí tudo bem. Só que naquela época tinha um homem que ele era chamado Major Vidigal. Ele era temido por todo mundo. O Major Vidigal, quando tinha alguma bagunça, alguma desordem, coisas fora da lei, ele pegava uma tropinha de soldados, ia lá, cercava o local e ele sempre pegava o culpado. Então todo mundo temia o Major Vidigal. Qualquer lugar que tivesse coisa errada, lá estava o Major Vidigal. Pois então, voltando ao Leonardo. Leonardo estava lá fazendo esse ritual, né, de bruxaria. Aí o bruxo falou, você tem que tirar sua roupa, né? O Leonardo ficou todo nu. Fizeram uma fogueira dentro da casa e começaram a dançar ali, fazer um ritual, e o Leonardo nu, né? Tava o bruxo, mais 3 homens, e o Leonardo ali nu, no chão, coberto só com uma manta. De repente, quem chega? O Vidigal. O Vidigal cercou a casa. Eles olharam, ficaram desesperados, tentaram fugir pelo fundo, mas os soldados cercaram e pegaram. Aí o Vidigal entrou e falou, pois vocês estão fazendo bruxaria aqui, né? Estão jogando fortuna, que ele chamava fortuna na época, a bruxaria. Aí eles, não, cheio de desculpa. Ele falou, não tem problema, pode continuar. Aí eles, não, a gente já acabou. O Vidigal falou, não, vocês podem continuar, é pra continuar. E aí eles foram obrigados a continuar fazendo ali a bruxaria, né? Com o pai do Leonardo. Então, o Leonardo reconheceu que era o Vidigal, né? Até porque o Leonardo, ele era oficial de justiça. E era uma vergonha pra ele estar lá. Mas aí, o Vidigal não tinha visto ainda o rosto dele, que ele estava nu, mas estava coberto com uma manta. E o Vidigal fez aí eles continuaram a cerimônia até por um bom tempo. Quando ele já estava cansado de assistir, por fim, ele chamou os soldados, deu umas chibatadas em um, chibatadas em outra. A chibatada rolou porque naquela época o pessoal tomava castigo de chibatada também, além de ir preso. Por fim ele falou, deixa eu ver quem é esse que tá aqui. Quando ele olhou e viu que era o Leonardo, aí ele falou, Leonardo, você que é um oficial de justiça, deveria dar o exemplo. Aí pegou o Leonardo, levou ele junto e tacou ele na prisão. É claro que ele virou motivo de chacota no meio de todos os oficiais de justiça, porque a prisão, oficiais de justiça, os soldados, era praticamente tudo envolvido na mesma firma, assim, querendo dizer. Aí ele ficou desesperado, né, o pai do Leonardo, na prisão,
foi recorrer à madrinha, mandou mensagem para a madrinha do Leonardinho e falou, por favor, me ajude, né? Vai lá ver se você consegue me tirar aqui da cadeia. Aí a madrinha, ela era muito conhecida, ela era uma parteira, conhecia, todo mundo só conhecia ela, muito religiosa. Ela foi para cima, para baixo, correu para lá e para cá, até que conseguiu tirar o Leonardo da prisão, né? Voltando a Leonardinho, né? Vamos deixar o Leonardo de lado, saiu da prisão. Voltando ao Leonardinho. O padrinho, né? Ele era assim, ele amava, como eu disse antes, ele amava demais. O padrinho amava demais o Leonardinho. E ele resolveu ensinar o menino a ler e escrever. Mas o sonho dele maior era que o menino fosse padre. E a madrinha falava, de jeito nenhum, ele não tem vocação para padre. Mas o padrinho, o sonho dele é que o menino que virasse padre. E começou a ensinar, dentro de casa mesmo, o menino a ler e escrever. Mas o menino era tão terrível, que não prestava atenção, que ele empacou ali e não conseguia nem chegar na metade do alfabeto, né? O menino era terrível demais. Leonardinho era mandado por encomenda. Aí, voltando, né, falar um pouco agora da história do barbeiro. O barbeiro que criava o Leonardinho, a história dele era o seguinte. Ele era um órfão que foi criado por um desconhecido, né? E esse desconhecido, ele era barbeiro também. E ele ensinou, né, o padrinho do Leonardo o ofício de ser barbeiro. Até que um dia ele pegou e saiu de casa, porque esse homem explorava muito ele, né? Mas ele já sabia o ofício de barbeiro. E ele também fazia algumas coisas que médicos faziam, que na época chamava sangrar. Aí um dia ele recebeu um convite para poder acompanhar o navio até Lisboa e voltar. Para poder tomar conta dos marinheiros que ficavam doentes, né? E tomar algumas providências. Aí ele aceitou a oportunidade, foi no navio até Lisboa. E na volta também cuidou de todos os marinheiros, tudo. Só que uma certa ponto na volta para casa, o capitão do navio, ele ficou doente. Só que aí ele confiava muito, né, no barbeiro. E aí ele pegou e chamou ele e falou assim, olha, eu acho que eu vou morrer, eu não vou dar conta. Então aqui tá todo o meu dinheiro, todo o meu tesouro, que ele tinha umas coisas guardadas, as economias, né? E ele falou, eu entrego pra você, porque eu confio que quando você chegar no Brasil, você vai dar pra minha filha as coisas, a herança dela. Aí realmente o capitão faleceu antes de chegar no Brasil. Vocês acham que quando chegou no Brasil, o barbeiro foi lá entregar a herança pra filha do capitão? Não. É claro que ele ficou com o dinheiro e com as coisas todas. Ninguém sabia mesmo, só ele e o capitão sabia, então ele mesmo se fez herdeiro do capitão. Aí ele aproveitou, pegou aquele dinheiro que ele tinha conseguido do capitão e abriu a própria barbearia dele, né? Aí que nós encontramos ele trabalhando nessa barbearia e agora criando o Leonardinho, né? Do qual ele era padrinho. E o Leonardinho passou os anos, continuou aprontando demais. E não conseguia aprender a ler em casa. O que aconteceu? O padrinho foi lá, colocou ele na escola. Naquele tempo, as escolas eram muito rígidas. Qualquer coisa que você fazia de errado, não sei se você lembra, o seu pai ou sua mãe falava, eles apanhavam com a palmatória, né? Que era um pedaço de madeira que eles batiam na mão várias vezes. O Leonardinho, logo que ele chegou na escola, ele gostou, se comportou, mas passou uns 2, 3 dias, é claro que ele pôs as manguinhas de fora e começou a aprontar. Aí começou a apanhar. Apanhava todo dia, tomava um monte de bolos, eles falavam que é bolo, né? Ele apanhava demais com a palmatória, até que um dia ele decidiu que ele não queria mais ir de jeito nenhum para a escola. Mas o padrinho falava, não, você vai ter que ir para a escola. Aí então, o Leonardinho começou a cabular a aula e ele ia se esconder na igreja da Sé. Chegou lá, ele arrumou um amiguinho, era um sacristão, né? E esse menino, amiguinho dele, sacristão, era tão terrível quanto eles. Então, por isso foi amizade à primeira vista. Então, ele faltava à escola, fugia para a igreja da Sé todas as vezes. Aí tinha serviço lá, ele e o sacristãozinho botavam fogo na igreja.
Até que um dia o Leonardinho achou que ia ser uma fuga para ele não ir mais para a escola, chegou pro padrinho e falou: eu quero virar sacristão também, igual meu amigo. Ah, o padrinho foi nas nuvens, porque o padrinho queria muito que ele fosse padre. Falou: tá vendo? Eu sabia que ele tinha vocação para padre. Aí tirou o menino da escola, colocou ele para virar sacristão junto com o amigo dele. Esses dois botavam fogo na igreja, né? Aí tinha o orador de cerimônias, que era um dos padres de lá, que ele vivia no pé, pegando no pé dos dois, porque os dois aprontavam demais. Até que um dia eles descobriram que o orador, né, de cerimônias, o padre, ele estava tendo um romance com quem? Justo com quem? Com a cigana que tinha dado um chute no pai do Leonardo. E como eles descobriram? Porque o orador de cerimônia, o padre, ele sempre mandava eles ir levar recado para ela, né? E voltava e levava recado, até que os dois eram criança, mas eles não eram bobo, então descobriu que o padre tinha alguma coisa. Só que como o padre andava pegando muito no pé deles, eles falaram: a gente vai desmascarar esse padre, né? Eles, moleque terrível, eles eram terríveis, resolveram aprontar. Certo dia, tinha um culto que toda vez eles faziam, né, aquela missa, uma vez por ano, e era assim uma grande honra, né? Esse orador, esse padre, ele fazia questão de estar lá. Só que aí os meninos queriam pregar uma peça nele, chegaram lá e falaram: ó, padre, vai começar às 9. Mandaram recado. Ele falou: não é às 8? Ele: não. Os meninos foram lá e falaram: vai ser às 9. Mandaram recado. Aí o padre ficou lá numa boa, né? Ficou lá com a amante dele, a cigana, e só deixou para aparecer na igreja às 9. É claro que os meninos mentiram. A cerimônia começou às 8. Como ele não tinha chegado, na hora eles deram um jeito e colocaram uma pessoa para começar a missa. Quando esse padre chegou na missa às 9, que ele viu que tinha começado às 8 e os meninos tinham enganado ele ficou uma fera, né? Fez de tudo e acabou despedindo o Leonardinho de sacristão. Aí o Leonardinho, amigo dele, né? Os dois ficaram muito bravos, muito revoltados. O que eles fizeram? Não vai ficar assim, a gente vai planejar algo. Até que certo dia, o Leonardo, o pai do Leonardinho, descobriu que o padre estava tendo um caso com a cigana, porque os vizinhos também, todo mundo ficava de olho. E aí o que ele fez? Naquela época tinha uns malandrão de boteco, que se você pagasse um dinheirinho para eles, eles iam no lugar, batiam nas pessoas, arrumava confusão, faziam o que era para ser feito, né? Aí ele foi lá, o pai do Leonardinho, contratou um desses malandrão, né? Ele soube que ia ter uma festa de aniversário na casa da cigana. Aí ele contratou esse malandro para poder ir lá na casa da cigana, arrumar confusão lá dentro, pro Vidigal aparecer e prender todo mundo, né? Porque toda vez que tinha uma festona, bagunça, o Vidigal aparecia e levava todo mundo pra cadeia. Aí chegando no dia do aniversário da cigana, né? Esse rapaz simplesmente chegou lá, ele já era esperto, já tinha acostumado já com o jeito de malandragem dele, se infiltrou na festa, começou dança vai, dança vem, arrumou confusão. Só que o padre, ele estava na casa da cigana, mas ele estava dentro do quarto dela, escondido. E toda hora ela saía pra festa, entrava no quarto. Saía pra festa, entrava no quarto para poder visitar o padre que estava lá com ela, né? Pois então, esse malandro chegou na festa, começou um vucu-vucu, ele arrumou briga e começou a pancadaria. Nisso o Vidigal já estava em volta, ele já sabia que ia ter uma festa lá na casa da cigana. Entrou com tudo e aquele povo foi no maior desespero, porque todo mundo temia o Vidigal. Aí começou dando um sermão aqui, chibatada ali, conversando aqui, e todo mundo pedindo desculpa. E a cigana apavorada, porque o padre estava dentro do quarto escondido. Toda hora ela olhava pro quarto. O Vidigal, que não é nada bobo, viu que ela olhava demais pro quarto, foi até o quarto e falou: quem tá aí pode sair pra fora. Quem saiu? O padre. O padre saiu só de cirolas, que quem não sabe é cueca, e uma camisa, morrendo de vergonha. Todo mundo da festa começou a rir, não teve como. E o Vidigal olhou e falou: seu padre, o senhor que deveria ser exemplo, o que o senhor tá fazendo aqui no meio dessa bagunça? Só que o Vidigal acabou não prendendo o padre, né? Porque ele era um homem assim, um servo de Deus, e acabou deixando isso passar, né? E
Mas aí tudo isso fez com que a cigana acabasse, né, o romance dela com o padre, e ali finalizou, né, naquele dia da festa do aniversário da cigana. E é claro que depois que a cigana terminou, né, o romance dela com o padre, de tanto Leonardo passar na porta da casa dela, insistir em implorar, ela acabou retomando o romance dela com o Leonardo. Leonardo voltou com a cigana, mas porém não teve muita sorte. Passou um tempinho ele junto com ela, sendo feliz, cheio de amores, mas a cigana chifrou ele de novo e terminaram o romance. E aí lá tá o Leonardo de novo sozinho. Voltando ao nosso memorando, né, o Leonardinho, ele já passou muitos anos, né, e cresceu, ele tinha saído da escola, não era mais sacristão, então ele estava ali bem empregado na vida de vagabundo, porque ele era um vagabundo, ele não queria trabalhar, ele era terrível, só aprontava, e o padrinho foi deixando o tempo correr. Até que ele virou ali já um rapazinho, um adolescente. Certo dia, eles... mais uma procissão, né? Como eu disse, tinha muita procissão naquela época. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal era muito religioso. E teve uma procissão, e essa procissão era muito longa. Geralmente, as ruas onde as pessoas iam passar a procissão, tinham umas casas a qual as pessoas, todo mundo iam para aquelas casas, para poder assistir daquelas casas a procissão. Tinha uma certa Dona Maria, ela tinha dinheiro, né? Tinha muitos escravos, era uma mulher assim conceituada na sociedade. E certo dia o padrinho, né, fez amizade com essa Dona Maria e foi lá na casa dela, levou o Leonardo para poder estar assistindo ali a procissão da casa dela. Chegando na casa da Dona Maria, o padrinho apresentou o Leonardinho, né? Ele chegou, conheceu todo mundo e eles assistiram ali a procissão. Mas aí acabou fortalecendo a amizade e o padrinho continuou visitando a casa da Dona Maria e levando o Leonardinho. Certo dia apareceu uma sobrinha, né, a qual foi pro domínio dela porque não tinha mais ninguém, a menina ficou órfã e essa sobrinha foi morar com a Dona Maria. Essa sobrinha, o nome dela era Luizinha. O Leonardo, a primeira vez que ele chegou, ele botou o olho nela assim e falou: nossa, mas que menina sem graça, né? Chega até a ser feia, né? Ele até ria consigo mesmo, porque ele achava ela sem graça e feia. E a menina era tão tímida que ela mal prestava atenção no Leonardinho, ela sempre de cabeça baixa. Mas o tempo foi passando, né? O Leonardinho continuou indo lá e vendo essa sobrinha, até que ele começou a reparar e falar assim: até que ela não é tão feia assim. Até que ela, né, tem aparência boa. Passou uns dias, Leonardinho caiu de amores pela Luizinha. E ele ficava ali todo dia planejando como que ele ia fazer para se declarar para ela, como que ele ia fazer. Um dia ele planejou tanto que quando ele encontrou ela sozinha em um canto da casa, ele mal conseguia falar. A única coisa que ele conseguiu falar para ela: oh, Luizinha, você sabe que eu me importo com você, né? Eu gosto muito de você. E aí quando ele falou isso, é claro que a Luizinha ficou bem vermelha, né? Naquela época as declarações, as coisas eram bem mais formais. E aí ela também começou a prestar atenção no Leonardinho, né? Certo dia tinha uma festa, né? Uma comemoração que tinha a campo aberto, que eles soltavam vários fogos. Naquela época sempre tinha comemorações, eventos e etc. Então o Leonardinho foi junto com o padrinho dele, a Dona Maria, a Luizinha, todos eles foram caminhando felizes pela rua, até que esse dia o Leonardinho aproveitou para se aproximar mais da Luizinha, né? Chegaram até caminhar de mão dadas. Aí depois, quando voltaram desse evento dos fogos, os dois já estavam praticamente assim, amigos íntimos. E assim, chegou a acender muito a esperança do Leonardinho, né? Que a Luizinha começou a dar um pouco de atenção para ele viu que tinha esperança dos dois possivelmente ter alguma coisa. E o padrinho começou a perceber, mas pro padrinho isso era uma maravilha, porque a Luizinha, ela seria a única herdeira da Dona Maria, e a Dona Maria era muito rica. Então o que o padrinho pensou? Já que o Leonardinho não dá para trabalhar, não dá para ser padre, não dá para ser isso, à toa, se arrumar um bom casamento para ele, né, com a menina rica, já tava de bom tamanho. Só que certo dia, nessas visitas que eles estavam indo na casa da Dona Maria,
apareceu um tal de José Manuel. Esse José Manuel era um cara já de uns 30 anos, esperto, né? Falava demais, mentiroso, contava umas histórias. E assim ele foi ganhando também a amizade da Dona Maria. Aí o Leonardinho começou a ficar de olho e percebeu que ele também estava de olho na Luizinha, né? E é claro que ele começou a morrer de ciúmes. E aí, deixando lá o Leonardinho com os ciúmes dele na casa da Luizinha, voltamos agora para o pai do Leonardinho, o seu Leonardo. O seu Leonardo estava lá triste, sozinho. Como sabemos, ele era um homem que ele não conseguia ficar sozinho, ele sempre precisava de um rabo de saia. Mas aí a madrinha do Leonardo, ela tinha uma filha. E ela sempre ficava insistindo, vai, conhece a minha filha, Leonardo, vai que dá certo. Aí ele foi, conheceu a filha da madrinha, se ajeitou com ela, quando viu, já tava morando junto. Porque ele caía de amores muito fácil pelas mulheres, né? Ele era muito, deixava se apaixonar muito fácil. Passou um tempinho, a filha da comadre, né? O nome dela era Chiquinha. Os dois foram morar junto e rapidinho tiveram um bebê. Então, nosso Leonardinho, assim, nasceu a primeira irmãzinha dele. Voltando agora ao Leonardinho, né? Deixa o pai dele lá com a família dele. O Leonardinho, ele começou a ficar apavorado, nervoso por causa de José Manuel, que tinha as intenções em cima da Luizinha. E ele ficou reclamando pro padrinho dele, pra madrinha, até que a madrinha falou, eu vou dar um jeito, vamos tirar esse José Manuel de escanteio, né? Eu vou fazer alguma coisa. Aí, um certo dia na cidade, teve um caso de uma moça, que ela fugiu com um rapaz, pegou o dinheiro do pai dela e fugiu com o rapaz. Só que ninguém sabia quem era esse rapaz. Então, todo mundo tava ali, né, desesperado, querendo saber. A madrinha, muito esperta, foi na casa da Dona Maria. Falou assim, Dona Maria, eu sei quem foi que fugiu com a moça e pegou o dinheiro. E a Dona Maria, né, que adorava uma conversa, uma fofoquinha, falou, quem foi, quem foi? E a madrinha falou, José Manuel, foi ele que fugiu com ela. A Dona Maria ficou doida, falou, aquele pilantra que vem aqui foi o que fugiu com a moça? A madrinha falou, pois é, eu vi com esses olhos que a terra há de comer que ele fugiu com a moça. Aí o José Manuel foi ali visitar Dona Maria, né, super inocente. Chegou lá, Dona Maria foi bem rígida com ele, falou que ela sabia que ele era um charlatão, né, que ele era um pilantra, que ele tinha fugido com a moça e não queria mais ele indo na casa dela. Ah, isso daí foi vitória, né? O padrinho e a madrinha pensaram, né? Agora a gente ganhou, agora a gente tá com tudo, né? Tirou o concorrente do Leonardinho. Só que o José Manuel, ele não queria se deixar por vencido. Aí ele chegou, procurou um mestre de reza, né? Um mestre de rezas era um senhor geralmente cego, que eles iam de casa em casa ensinando as pessoas a rezarem, né? Os escravos, os servos da casa, ele ia de casa em casa ensinando a rezar. Aí tinha um certo mestre de reza que ele sempre ia ensinar na casa da Dona Maria. Aí ele pediu ajuda, ele falou assim, ai, por favor, me ajuda, eu preciso que a Dona Maria entenda que eu sou inocente, que eu não fugi com ninguém. Aí o mestre de reza, né, que adorava ser casamenteiro, falou, não, eu vou tomar seu partido. O mestre de reza continuou indo na casa da Dona Maria, foi lá fazendo a cabeça dela, até que ele convenceu a Dona Maria que não tinha sido José Manuel que fugiu com a moça, que foi outro rapaz. E a Dona Maria, então, começou novamente a receber o José Manuel na casa dela. Só que aí, quando o José Manuel voltou a frequentar a casa da Dona Maria, teve algo que impediu o Leonardinho de continuar indo lá. O que aconteceu? O padrinho dele, o barbeiro, caiu doente, muito ruim, não aguentou, morreu. Deixou, é claro, o único herdeiro dele era o Leonardinho. Só que o Leonardinho, ele ainda não tinha idade para pegar a herança. O Leonardo, pai, vendo que o filho dele estava com a herança boa, trouxe o filho para morar com ele. E junto com a nova esposa e a filhinha. O Leonardo não queria muito, né? Não gostava da ideia de voltar com o pai, até porque eles não eram próximos. E o pai batia muito nele quando ele era criança, que ele aprontava demais.
Mas ele não tinha para onde correr, voltou a morar com o pai. Só que o Leonardinho e a esposa do pai dele, a Chiquinha, brigava demais, brigava todo dia. Até que certo dia teve uma briga tão grande que o pai do Leonardinho expulsou ele de casa. Aí o Leonardinho, né, não tinha mais para onde ir, saiu perambulando por aí, até que quem ele encontrou do nada? O amigo dele de infância, que era sacristão, que fazia as diabruras com ele na igreja. Os dois já eram rapazes agora, né? E esse amigo dele, que era o sacristão, falou: olha, eu tô aqui na casa de uns amigos, né? Ele conhecia uma família que era bem legal. Naquela época era comum pessoas estranhas virem morar na sua casa. Você via que ela estava com necessidade, então você aceitava eles para morar lá por um tempo. Aí ele chegou nessa casa, a família conheceu ele, o Leonardinho, a história dele, que ele foi expulso pelo pai e acabaram aceitando ele para ficar morando na casa. Nessa casa tinha 3 primas, 3 primos. E uma dessas primas, o nome dela era Vidinha. Ela era linda, uma morena, uma mulata linda e que chamava atenção. Quando ela sorria, mostrava aqueles dentes brancos e ela cantava. Quando o Leonardinho viu ela, bateu o olho, caiu de amores por Vidinha. Ele nem lembrava que a Luizinha existia mais. Já fazia tempo que ele não ia na casa da Dona Maria, então nem lembrava. Caiu de amores pela Vidinha. E a Vidinha também começou a gostar dele e ficou naquela paquera. Vai e vem, vai e vem. Essa Vidinha, ela tinha 2 primos que eram muito interessados por ela e moravam na mesma casa. Quando eles viram que o Leonardinho estava se dando bem, que ela gostava dele, os dois se juntaram ali para poder tentar derrubar o Leonardinho, né? Ficavam dia e noite tentando fazer alguma coisa. Nisso, a madrinha, desesperada, querendo saber onde estava o Leonardinho, andou rua acima, rua abaixo, até que um dia ela descobriu a casa que ele estava morando, né? Com aquela família. Chegou lá e falou: ai meu Deus, né? Se apresentou para a família, contou a história, queria levar o Leonardinho de volta para casa. As mulheres falaram: não, ele não é nenhum incômodo, ele pode ficar morando com a gente. E o Leonardinho também, né, vagabundo, não estava trabalhando, só lá comendo, bebendo e dormindo, paquerando a Vidinha. Claro que ele não quis voltar para casa do pai. Mesmo assim, minha madrinha foi lá, né, fez amizade, ficou sabendo onde que o Leonardinho estava. Só que os primos estavam ali, né, tramando pelas costas do Leonardinho. Certo dia teve uma dessas festas ao ar livre, como eu já disse para vocês, tinham muitas, e toda a família foi lá nessa festa ao ar livre. E o Leonardinho, é claro que foi com a Vidinha, e os primos, eles estavam andando atrás, né, cochichando, tramando contra o Leonardinho. Chegaram nessa festa, tava lá toda a família reunida, comendo, bebendo em um campo aberto, né? De repente, quem apareceu do nada? O Vidigal, o temido Vidigal. Ele chegou lá, olhou para todos, ninguém tava fazendo nada de errado, eles estavam só festejando, não tava fazendo bagunça, mas o Vidigal já chegou lá mandado, né? Foi mandado. E os primos, quando viram o Vidigal, já sorriram, né? Porque foi eles que armaram. Chegou já perguntando: quem é o Leonardo? O Leonardo já se apavorando, a Vidinha olhou já com os olhos cheios de lágrima. Ele falou: sou eu. Ele: ah, então é você o desocupado que tá morando com essa família, né? Vamos comigo. Ele pegou o Leonardo e levou ele pra casa da guarda, porque é claro que o Vidigal prendia vagabundo, prendia pessoas que faziam coisas erradas, e os primos foram lá e denunciaram ele como um vagabundo se aproveitando daquela família. Então ele pegou ele. No meio do caminho, né, o Leonardo desesperado, pensando no modo de fugir, mas ninguém nunca tinha fugido do Vidigal, nunca. Ele era super respeitado e temido porque ninguém nunca tinha fugido do Vidigal. Por fim das contas, seu Leonardo aproveitou que o Vidigal olhou para um lado, uma bagunça. O Leonardinho conseguiu fugir ali do Vidigal. Quando os soldados souberam que alguém tinha conseguido fugir do Vidigal, fizeram a maior chacota com o Vidigal. O Vidigal ficou furioso, ele prometeu que ia se vingar do Leonardinho. Mas a madrinha foi bem esperta. Logo que o Leonardinho fugiu, a madrinha foi e arrumou um emprego pro Leonardinho na casa real. Então ele estava trabalhando ali pro rei na despensa, ele cuidava da despensa real.
E o Vidigal continuava observando o Leonardinho, mas ele não podia prendê-lo como vagabundo. Por quê? Porque ele estava trabalhando. Nesse meio tempo, o José Manuel continuou indo para a casa da Dona Maria, não tinha mais nenhum rival, não tinha mais nenhum empecilho. A Dona Maria foi, deu a mão da Luizinha para o esperto José Manuel. Casou com a Luizinha, mas a Luizinha era muito infeliz, muito, porque ele judiava dela, não deixava ela sair para a rua, ela só ficava dentro de casa e assim... Começou então José Manuel a entrar na justiça para tentar tomar o dinheiro da Dona Maria. Aí então a Dona Maria viu que realmente ele não prestava, mas já era tarde. Por quê? Porque a Luizinha já tinha casado com o pilantra do José Manuel. Voltando ao Leonardinho, ele começou ali a trabalhar para o rei, como eu já disse, na despensa, mas não demorou muito tempo. O Leonardinho, é claro, aprontou mais uma e foi demitido. Logo após ser demitido, o Leonarzinho ele foi para onde? Ficou lá enfiado na casa da Vidinha de novo, que era tudo que ele queria. Aí o Vidigal já tinha prestado atenção, soube que ele tinha sido demitido, foi lá na casa da Vidinha e prendeu o Leonardo de novo, o Leonardinho. Só que dessa vez ele manteve os dois olhos bem abertos para o espertão do Leonardinho não fugir. E realmente dessa vez ele não conseguiu fugir. Só que o Vidigal levou ele para um lugar que ninguém tinha acesso, né? A madrinha ficou sabendo que o Vidigal prendeu ele, ela foi atrás, não conseguiu achar ele na cadeia, não conseguiu achar ele na casa da guarda, então ela ficou desesperada. Aonde que estava o Leonardinho? Ninguém tinha notícia de onde o Vidigal tinha levado o Leonardinho. O tempo foi passando, né? Todo mundo ali preocupado, a madrinha desesperada acabou deixando pra lá, né? Não conseguia achar notícias do Leonardinho. A família da Vidinha, eles também procuraram muito, tentaram demais achar o Leonardinho e não conseguiram. Como eles viram que o Leonardinho não aparecia, eles começaram a pegar raiva. O que eles pensaram? Pensaram que o Leonardinho tinha sumido por conta própria, que ele que não quis mais voltar na casa. E a Vidinha, né, se sentiu muito magoada e eles acabaram assim deixando o Leonardinho pra lá, né? A família acabou deixando ele pra lá, a Vidinha acabou arrumando uma outra pessoa e, né, foi assim que foi caminhando. Certo dia a família da Vidinha foi novamente, né, pra uma festa, de novo ao ar livre. E aí no meio dessa festa, né, ela tava também com esse pretendente dela, a Vidinha, e tava lá aquela bagunça. De repente virou uma confusão, quebra-quebra ali na turma, na família da Vidinha. Quem apareceu? O Vidigal, temido Vidigal. Quando ele apareceu, todo mundo congelou, ficaram desesperados. E o Vidigal, é claro, quis prender as pessoas que estavam arrumando confusão. E um deles justamente era o pretendente da Vidinha. Ele olhou para um dos soldados, né, que naquela época eles chamavam granadeiro, e falou: vem aqui, prende esse rapaz aqui. Quando todos olharam para o soldado, quem era o soldado? Leonardinho. Sim, o Vidigal tinha prendido ele e levado ele para casa de soldados, e onde lá ele foi, por livre e espontânea pressão, obrigado a treinar, e ele acabou virando um soldado, né, um granadeiro. Todo mundo tomou aquela surpresa, porque ele tinha desaparecido, ninguém sabia nada dele, né? E aí foi aquele choque. Então agora nós sabemos aonde estava o Leonardinho esse tempo todo. Aí então nós vemos agora, né, o Leonardinho trabalhando junto com o Vidigal. Só que vocês acham que ele mudou de vida, que ele não era mais aquele arteiro, vagabundo que aprontava? Muito enganado. Certa feita ele foi verificar uma festa, né, que alguém denunciou, falou vai ter uma festa ali pro Vidigal, né, o pessoal já denunciava e o Vidigal já ficava atento, só esperando a hora da bagunça para ele entrar e prender todo mundo. Só que dessa vez ele mandou o Leonardinho na frente. Falou, vai lá você, olha, se tiver confusão, você dá o sinal pros outros soldados e a gente entra e prende todo mundo. O Leonardinho falou, tá certo. Chegou lá na festa, né? O Leonardinho deu sinal que não tinha bagunça, que não tinha farra nenhuma. Aí eles pegaram e começaram a sair em retirada. Só que o Leonardinho não voltou, ele não apareceu. E continuou a festa lá comendo solta. O Vidigal achou muito estranho, mandou outra pessoa ir lá verificar para ver se estava tendo a bagunça, a farra lá.
Quando chegou, sim, estava tendo farra e o Leonardinho estava onde? No meio da farra, no meio da bagunça lá na sala, saltitante, aprontando. Por isso que ele, né, ele mentiu, dizendo que não tinha nenhum problema. Nossa, o Vidigal foi às nuvens, queria castigar ele, queria prender, né? Ficou uma fera com o Leonardinho. O Vidigal foi, perdoou, falou, dessa vez você passa, né? Porque ele tinha pegado um apreço pelo Leonardinho. Ele prendeu ele, mas depois que ele virou soldado, ele pegou um apreço pelo Leonardinho. Tudo bem, continuou ele trabalhando como soldado junto com o Vidigal. Até que certo dia chegou o dia do batismo da irmãzinha do Leonardinho, né? O Leonardo foi lá, juntou um monte de gente, um monte de família. E o Vidigal tava querendo prender um rapaz, né? Esse rapaz, o nome dele era Teotônio. Ele era um malandrão desses de festa. E ele sabia que ia ter a festa na casa do pai do Leonardinho e que esse Teotônio ia estar lá. Aí o que ele fez? Falou, ó, Leonardinho, você vai me ajudar. Então, chegou no dia, o Leonardinho foi lá na festa, entrou, tava aquela bagunça, aquela farra. O Leonardinho chegou lá de farda, todo mundo se assustou, mas deixaram, é só o Leonardinho, né? Aí entrou, continuou aquela farra, aquela bagunça, e esse Teotônio, ele fazia caretas, imitava, ele era ali o malandrão da festa, ele que animava as festas. Mas o Vidigal tava doido pra pegar ele, que ele era o malandrão que fazia a bagunça toda. E o Leonardo acabou falando pra eles, olha, o Vidigal tá aí fora, ele me mandou aqui pra poder fazer um plano, ele só quer prender você. Aí eles ficaram tudo com medo, fizeram um plano de sair todo mundo junto de uma vez. Aí, de repente, o Vidigal tava lá em volta da casa, quando viu os convidados começaram a sair um por um, e esse Teotônio se juntou no meio das pessoas também e se mandou. O Vidigal, quando viu aquilo, ficou furioso, mas ele não imaginava que o bonitão do Leonardinho tinha ajudado esse Teotônio a fugir durante a festa. Só que aí, de repente, o Leonardinho tá lá em pé do lado do Vidigal, chega um dos convidados e fala, ó, você fez muito bem, pega na mão dele, ajudando o nosso amigo a fugir na frente do Vidigal. Aí o Leonardinho olhou assim e falou, o Vidigal ficou uma fera. O Vidigal ficou uma fera, falou, dessa vez não tem perdão. Pegou o Leonardinho e prendeu na casa do soldado, né? Foi preso. A comadre ficou desesperada com a madrinha do Leonardinho. Ela correu lá, implorou pro Vidigal, pelo amor de Deus, solta ele é um bom trabalhador, um bom soldado. O Vidigal tava firme, ele não queria perdoar o Leonardinho, porque o Leonardinho continuava aprontando. Ele era soldado, mas ele continuava fazendo as mesmas diabruras que ele fazia quando era criança, né? Nisso, a comadre, né, voltou para a casa da Dona Maria, começou a ir para a casa dela novamente, retomou a amizade, resolveu o mal entendido que teve da história do José Manuel. E a Dona Maria começou a reclamar para a madrinha, falando, olha, esse José Manuel é um péssimo marido, coitada da minha sobrinha, você estava certa. E a comadre falando, ai, coitado do Leonardo, tá preso. E as duas ali, né, uma se lamentando pra outra. Uma se lamentando da sobrinha, a outra se lamentando do afilhado. E até que a Dona Maria falou assim, olha, eu acho que eu posso ajudar você. Acontece que essa Dona Maria, ela conhecia uma ex-amante do Vidigal. Até então ninguém, né, falava de romances a respeito do Vidigal. O nome dessa ex-amante do Vidigal era Maria Regalada, né? Tem Maria para todo lado. Então era Maria Regalada. Então ela pegou e foi junto com a madrinha na casa dessa Maria Regalada. Chegando lá, Maria Regalada, né, ficou feliz, né, de receber elas. Aí elas imploraram, falaram, por favor, vai pro Vidigal, pede para ele deixar o Leonardo ser solto, a gente precisa muito que o menino seja solto, coitado, ele é inocente, ele é bonzinho, colocando um monte como se fosse um santo, né? A gente sabe que o Leonardinho nada de santo tinha. Mas aí essa Maria do Regalado até que falou assim, tá bom, eu vou ajudar, vou ver se eu consigo ajudar, que faz tempo que eu não vejo o Vidigal. Aí lá vai as três, a comadre, Dona Maria, Maria Regalada, foram até a casa do Vidigal. Chegando lá, o Vidigal, quando olhou quem era, né? Ele foi, se arrumou todo e ficou lá, né? À espreita.
Aí ele entrou, esperou elas dizer o que elas queriam, ele falou não vou deixar o Leonardo ir, ele apronta demais, não vou deixar ele sair da cadeia. Mas elas ficaram ali implorando e ele nada queria dizer. Até que então a Maria do Regalada chegou e falou no ouvido dele, o que as outras nem sabiam o que ela estava dizendo. Conversou no ouvido dele por alguns momentos, até que o Vidigal transformou, olhou e falou: não, eu vou sim, agora eu tiro o Leonardo da prisão e ainda vou fazer coisas melhores pro Leonardo ainda. Falei, fez efeito lá e a ex-amante dele, né, pedir ajuda com elas. A madrinha e a Dona Maria saíram de lá vitoriosos, felizes da vida porque conseguiram que ele fosse soltar o Leonardo. No outro dia, a madrinha tava lá na casa da Dona Maria e o Leonardo foi solto. Além de solto, o Vidigal, o major, promoveu ele para sargento. Além dele ser solto, promoveu ele para sargento. O Vidigal estava muito feliz para poder fazer uma coisa dessas, né? E ele foi lá agradecer a Dona Maria e a madrinha deles, que as duas estavam felizes da vida. E o Leonardo continuou indo visitar a casa da Dona Maria, né? Já a vidinha já tinha ficado para lá. Acontece que o José Manuel caiu doente. Passou uns poucos dias, ele não aguentou, bateu as botas. A Luizinha, que já tinha uma vida infeliz com ele, né, foi lá, mesmo assim, ela era uma boa pessoa, chorou tudo, mas não se lamentou tanto, porque ele só maltratava ela, né, e ela ainda lembrava ainda do Leonardinho, né, daquelas paqueras de adolescente, de infância. E ela foi e voltou para casa da Dona Maria, para morar lá, viuvinha. Nisso, quem ela encontrou indo lá, já como um sargento? Leonardinho. Aí os dois começaram a conversar daqui, conversa de lá. O Leonardinho decidiu que queria casar com a Luizinha. E a Luizinha também, né, se viu livre ali daquele empecilho, daquele José Manuel. E ela também queria casar com o Leonardinho. Só que naquela época, quem era sargento de quartel não podia casar, porque eles tinham que estar ali sempre no quartel. Então tinha assim uma regra que sargento de quartel não poderia casar. E eles ficaram ali desesperados, falando, como que a gente vai fazer para os dois casar, né? Porque tinha esse empecilho para eles. Aí lá vai eles de novo, a madrinha e a Dona Maria, na casa do Vidigal pedir ajuda. Chegando na casa do Vidigal, quem estava morando na casa do Vidigal com ele? Maria Regalada. É isso mesmo. Ele prometeu ajudar a tirar o Leonardinho da prisão, porque a Maria Regalada tinha prometido que ia morar com ele, que os dois iam retomar o romance antigo. Então, por isso que além dele soltar, ele foi promover o Leonardinho. Aí, elas chegaram lá com essa causa, agora ele é sargento, ele quer casar, ajuda. E o Vidigal, né, se compadeceu, falou, uma coisa que eu posso fazer é colocar ele como sargento de milícias. Porque ele, como sargento de milícias, ele poderia casar com a Luizinha. Então lá vai o Vidigal, né, conseguiu transferir o cargo do Leonardinho para sargento de milícias e Leonardinho e Luizinha, enfim, se casaram, né, até ali o momento deles de felicidade. O tempo foi passando, Dona Maria faleceu, o Leonardo, pai do Leonardinho, faleceu, a comadre faleceu, mas aí já é outra história. Então, por isso que é Memórias de um Sargento de Milícias, é contando a vida do Leonardinho, desde quando ele nasceu até o momento em que ele se casa e toma rumo na vida, se tornando um sargento de milícias. É isso aí, eu tentei resumir o máximo que eu pude o livro para vocês, assim, para dar uma ajudinha, mas vale muito a pena você procurar o livro e ler ele, porque o livro ele é muito rico em detalhes, tem muitas coisas aqui que eu não pude falar, porque senão ia demorar muito tempo. Mas, assim, já dá para você ter uma ideia o que é o livro, é um resumo muito rápido, mas vai lá, pega o seu livro, leia ele, eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu gostei, é uma maravilhosa obra de literatura brasileira. É isso aí, mais uma vez, eu peço que você dê o like, se inscreve aqui no canal,
Eu peço também para você que gosta de games, vai lá, se inscreve no canal. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário um link do canal da minha filha, Nick Joga. É muito bom, ela fala sobre games, sobre novidades. Vai lá dar uma olhadinha, se você gostar, se inscreve no canal dela também. Um beijão e até o próximo vídeo.